Se você tem Bíblia, abra ela por favor. Em 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, eu quero ler com você um texto bastante conhecido da palavra. Nós estamos vivendo aqui as quintas-feiras de renovação, e de repente um milagre. Olha para o irmão do seu lado, participa ele, para ele não cochilar, e fala assim: quintas de renovação. Fala: Deus tem algo novo para fazer em você. Isso, e nada melhor do que nós pegarmos textos bíblicos que outrora nós já lemos e sacarmos coisas importantes e fundamentais para a minha vida e para a sua vida. E eu gosto muito do texto que nós vamos ler aqui. É uma história linda de um milagre maravilhoso. Eu tenho certeza que esse milagre também vai alcançar a sua vida em nome de Jesus. Eu fiquei muito com essa palavra no meu espírito, não é? Nada vai morrer no seu colo, e eu quero continuar declarando que nada vai morrer no seu colo. Eu não sei porque é que Deus está ministrando essa palavra em nós, mas talvez seja uma noite de que o Senhor vai produzir ressurreição em alguma área muito específica da sua vida. Talvez uma área que você permitiu que adormecesse, ou até mesmo que tivesse traços de morte. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em fazer algo novo, algo extraordinário. Ele é especialista em desengavetar propósitos dele que nós muitas vezes, por causa do medo, nós deixamos de lado, e Ele fará algo extraordinário em mim, em você, para que depois Ele possa fazer através de mim e através de você. Entenda que cada quinta-feira que Deus está falando conosco, Ele está trabalhando área na minha vida, para que na verdade eu tenha autoridade para ministrar a vida de outras pessoas. Eu sei que Deus está fazendo coisas extraordinárias na sua, em nome de Jesus. Profetiza sobre a vida do teu irmão: Deus está fazendo coisa extraordinária em você. Fala para ele: sabe por quê? Porque Ele quer fazer coisas grandes através de você. Então, olha comigo por favor, 2 Reis capítulo 4, verso 8. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, uma terra bastante marcada pelas pedras, porém um lugar onde se planta muita uva. Então, se você for hoje em Israel, e você for nessa província, nessa região de Sunem, por isso que ela é chamada de Sunamita, mulher desse texto, você vai ver que lá tem muitas plantações de uva. Então é uma terra muito boa para isso. Eu não sei se você sabe, mas todas as frutas que são cítricas, elas precisam de terras pedregosas, elas precisam de terras arenosas. Para quê? Para que ela possa ter fundamentação na sua raiz. Não sei se você sabe também, mas o abacaxi, por exemplo, precisa de um solo arenoso. Por quê? Porque quanto mais força ele faz para baixo, para encontrar nutriente, para suprir as suas raízes, ele vai gerando doçura em cima. Da mesma forma, são outros tipos de frutas, assim como a uva, ela precisa, na verdade, com que as suas parreiras precisam fortalecer, num lugar onde tenha dificuldade para a raiz trabalhar, justamente para gerar doçura, para que ela possa ser trabalhada. Assim, muitas vezes, é o agir de Deus em nós, nos permite passar por algumas circunstâncias, nos permite passar por alguns momentos, para que as nossas raízes vão encontrando fundamentação, até porque Deus não chamou você de cogumelo, Deus chamou você de cedro do Líbano. Olha para o teu irmão e diga isso: você não é um cogumelo. Fala: você é um cedro do Líbano. Ou seja, tem uma raiz forte, fundamentada, agarrada nas rochas. Pode vir o tempestade, pode vir o vendaval, você passa a suportar aquilo. Lá nos Estados Unidos eles são atacados por muitas tempestades e ventos fortes. Então quando eles querem ver a intensidade, eles vão aonde? Vão observar os cedros. Mas se você for numa plantação de cogumelos, eles se desfacelaram. Por quê? Crescem muito rápido, do dia para a noite, mas não tem raiz, não está fundamentado. Por isso que muitas vezes passamos por alguns embaraços, para que as nossas raízes ganhem solidez, ganham força, ganham robustez. E enquanto vamos trabalhando para baixo, Ele vai moldando a gente para cima, vai gerando doçura na gente, paciência, graça, sabedoria. É só você olhar para você, quando começou a caminhar com Cristo, era uma pedrona bruta, hoje é uma peça linda, é um rubi poderoso do Senhor. Elogia esse irmão, você é uma joia do Senhor. Fala para ele: as lutas da vida moldaram você a carinha do papai. Eu amo falar de moldar, porque eu amo falar de ourives,
Eu amo falar do trabalho do ouro e da prata. Por quê? Porque todas as duas, tanto o ouro quanto a prata, para ser trabalhado, ser tocado pelos homens, para ser uma peça linda como esse anel, ou para ser uma peça linda como a aliança que eu estou usando, ou você, mulher, que está carregando esse anel de rubis, de diamantes aí, para que esse ouro pudesse chegar nessa beleza, essa prata pudesse chegar nessa beleza, ela precisou ser trabalhada, e a primeira coisa que ela precisou passar é pelo processo da limpeza. E como que ela passa pelo processo da limpeza? No fogo. Coloca ela num tacho e acende com brutalidade o fogo, e quanto mais limpeza, mais rápido você quer, mais fogo você coloca naquele tacho. E quando que o ourives sabe que aquela prata, aquele ouro está pronto para ser trabalhado? Quando ele olha para aquela espécie de líquido que está ali, e ele consegue ver o seu rosto refletido ali. Quando ele consegue ver o seu rosto refletido ali, a prata e o ouro está em ponto de ser utilizado. Olhando para esse processo, é assim que Deus faz. Permite que a gente vá para alguns lugares, permite que a gente passe por alguns momentos. Para quê? Para que a gente corra na dependência dEle. E quando a gente depende, a gente começa a refletir Ele na nossa vida. Ele começa a ter um reflexo em mim e em você. Por isso que as pessoas olham para você e falam assim: você tem alguma coisa diferente. É que você reflete a majestade e a glória do Senhor. Você pode dizer isso para o teu irmão? Todas as dificuldades que você enfrentou até hoje, é justamente para que você possa refletir o Senhor todos os dias. Quem venceu já uma luta? Quem venceu 2 lutas? Quem venceu 3 lutas? 4 lutas? 5 lutas? Quem já venceu? Justamente para você ter autoridade e você dizer para as pessoas: Ele fez em mim, e se fez em mim, vai fazer em você. E se Ele fez em mim, vai fazer em você, também fará através de você. Então entenda que todo o processo que a gente passa é justamente para que Ele cresça e eu e você diminua. É importante que Ele apareça, porque tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você é dele, e através de você Ele fará coisas extraordinárias. Tem gente, por exemplo, que pode não conhecer Jesus ainda, mas conhece você. Conta para o irmão. Tem gente que não conhece Jesus ainda, mas conhece você. Então, se conhece você, o que você vai fazer? Você vai impartir, você vai transferir Jesus. Tem pessoas que vão procurar você. Eu amo as cabeleireiras, eu amo as manicures, eu amo elas, porque elas têm um divã. Então as pessoas sentam lá e confiam nelas, e começam a contar os problemas. Ei, meninas que fazem cabelo, maquiagem, você que faz unha, aproveita e revela Jesus na vida daquelas pessoas que sentam naquela cadeira. Conta para elas o que Jesus fez em você, conta do amor de Jesus, e você vai ver coisas extraordinárias Deus fará em nome de Jesus. Entende o que eu estou falando? Só que a vida da gente não é sempre assim. Existem alguns momentos que a gente questiona, parece que Deus não age, parece que Deus não responde. E quando a gente vai para esse texto, veja que nós estamos vendo a história de uma mulher completa. Olha comigo, vamos continuar a leitura. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, fala comigo, rica. Olha para alguém rico aí do seu lado e fala: gente rica. Você sabe que antes de você sabe que antes de acender a luz aqui, eu estava observando daqui, e eu não consigo achar gente feia, mas eu falei: é porque está escuro, né? Mas a hora que acendeu a luz, eu não consigo. Que igreja de gente bonita. Deve ter um feio lá atrás, mas deve ser corintiano, irmão. Mas enfim, eu estou brincando. Mas assim, uma igreja de gente bonita, amém, irmão? Gente rica, você tem uma nobreza, irmão. Não, olha para esse irmão e fala isso: você tem uma nobreza, irmão. Gente rica, gente abastada, gente que exala uma graça específica, gente bonita. Mas dá uma olhada para você ver. Se não for muito, elogia, que milagre Deus pode fazer. Fala, meu irmão, gente linda, 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 gente linda, igreja de gente linda. Vamos continuar o texto.
só para descontrair. Uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Repete isso comigo: santo homem de Deus. Então entenda, essa mulher, pelos traços da palavra, era uma mulher que era abastada. O seu marido tem um pouco mais de idade com ela. Mas aqui a gente olhando para essa história e buscando alguns rabiscos, dá para se ver que eles tinham alguns empregados e talvez, e como essa região hoje ela é muito forte em uva, talvez ele fosse um grande produtor de uva daquela época. Então era uma pessoa abastada, porque o texto diz que era uma mulher rica, abastada. Mas quando ela vê este homem passar, ela convida ele para tomar um café. E aí, o que ela faz? Ela identifica que este homem era um homem de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo demais aqui. Eu poderia ficar um culto só falando só dessa expressão aqui. De fato, ele é um grande homem de Deus. E aqui a gente aprende: você nunca vai desfrutar daquilo que você não reconhece. Essa mulher, ela vai provar, daqui a pouco você vai ver, você conhece o texto. Ela vai provar de um milagre extraordinário. Mas por que ela prova? Porque ela reconhece. Você nunca acessa a honra que você não dá. Se você não dá a honra para as pessoas que Deus planta ao seu redor, você nunca acessa o que aquelas pessoas têm a entregar para você. Eu tenho vivido uma época que Deus tem me feito conexões com algumas pessoas. Eu tenho entendido que essas conexões são o quê? São oportunidades que Deus está me dando para patamares maiores. Então o que Deus está fazendo? Deus está me encostando perto de algumas fontes. E fonte, gente, a gente precisa desfrutar delas, a gente precisa estar encostado nelas, a gente precisa estar junto delas. Então nós precisamos reconhecer, honrar a unção que aquela pessoa carrega. Essa mulher, quando vê esse homem passar e vê que esse homem tem algo diferente, convida ele para comer na sua casa, para tomar um café na sua casa, para estar ali na sua casa, vendo a honra deste homem, vendo o comportamento deste homem. Ela diz para o marido: este homem de fato é um grande homem de Deus. Ela faz o quê? Ela honra aquilo que este homem carrega. Repete comigo: honrar aquilo que o outro carrega. Dá uma olhada para quem está perto de você e fala: eu preciso honrar você pela unção que você carrega. E quando ela faz isso, o texto continua dizendo, verso 10: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Algumas traduções não diz lá em cima, algumas traduções diz encostado ao muro. Então fazer um quarto para este homem, justamente encostado ao muro, tem alguns significados. Por que muro? Símbolo de proteção. Por que quarto? Intimidade e honra. Vai tomando nota aí. Por que uma cama? Descanso. Mesa, comunhão. Cadeira, honra e reconhecer a posição. E o candeeiro ou candelabro, luz, que ilumina, que gera revelação. Então entenda que essa mulher, quando identifica que este homem está passando pela sua casa, ela diz: vamos fazer um quarto para que este homem, quando voltar aqui em casa, ele tenha um lugar de descanso, ele possa estar bem protegido, encostado ao muro, ele possa gerar um tempo de intimidade. Vamos fazer ali um lugar onde a gente possa colocar uma cama para ele descansar, vamos colocar ali uma mesa para que ele possa ter comunhão, ele possa ter o partir do pão. Vamos colocar ali uma cadeira, e a cadeira significa honra, e vamos colocar ali também um candeeiro, gerando o que? Revelação. Ela prepara um ambiente para este homem. Todas as vezes que ele subia, ele passava por ali e ali se abrigava. Um dia, você conhece a história, ele chama o seu servo e pergunta para ele o que essa mulher precisava, mas era uma mulher abastada. Você sabe que ele manda o seu servo chamar aquela mulher, e aquela mulher chega na porta do quarto onde ele estava, e ele libera uma palavra sobre ela. Ele diz que no tempo determinado, de um ano para frente, quando ele retornasse,
ela estaria grávida. Ela teria um filho. O texto que ele diz isso, que está no versículo de número 15. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Por que ela fala isso? Olhando para o cenário, ali deveria ter uma esterilidade nela ou uma esterilidade no marido. Prova disso que quando ela ouve a palavra que no tempo determinado, daqui a um ano, você vai ter um filho nos braços, ela diz: olha, não me iludas a tua serva. Em outras palavras, não brinca comigo. Ou seja, tem uma ferida nisso. Eu estou carregando um sonho, eu estou carregando um desejo, eu carrego algo, mas você vem falar isso aqui, não me deixa assim, brincando comigo. Eu quero dizer para você que esta noite, Deus quer marcar a sua vida. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida, como esse homem foi na vida desta mulher. Para você que deseja engravidar também, a contar um ano, o Senhor dará para você também um filho, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer que esta noite Deus vai gerar cura no seu ventre, para algumas coisas que estão vivendo um tempo de esterilidade, algumas coisas que não estão fluindo. Alguns de vós talvez estejam passando muitos problemas financeiros, as suas finanças não vai para frente, as suas finanças não endireita, você recebe até bem, passa pelas suas mãos, parece um saquetel furado, você não consegue dar solução naquilo. Alguns de vós estão padecendo com muitos problemas emocionais, outros com os problemas de saúde. Eu quero declarar como foi na vida desta mulher, assim como o profeta chamou a ela, o fato de ter chamado e reconhecido que ela precisava, gerou uma cura dentro daquela mulher, e quando gera uma cura, ele profetiza, e o ventre dela começa a gerar, em nome de Jesus. Conte a partir deste dia, no tempo determinado do Senhor, aquilo que você carrega, Deus tem pressa, o Senhor quer fazer com que o seu ventre gere, tanto o bebê que você sonha, quanto também os propósitos que Ele tem através de você, algumas coisas que Ele sonha acerca de você, e talvez pelo seu não, pela sua dureza, ou pelas feridas emocionais, você foi dizendo muito não para Ele, mas Ele quer acelerar processo na sua vida, e o seu ventre vai frutificar, ventre espiritual vai funcionar. Você também, irmão, em nome de Jesus, os anseios, os propósitos, os sonhos do Pai para a sua vida, vai gerar, em nome de Jesus. Ele está gerando cura, transformação e renovação sobre você, em nome de Jesus. Estende as mãos para quem está do seu lado e diga: eu profetizo que aquilo que o seu ventre espiritual carrega, Deus tem pressa e Ele te abençoará. Diga: a partir desta noite, Ele fará o extraordinário sobre você, em nome de Jesus. Receba a multiplicação que o Pai tem através de você, em nome de Jesus. Você vai me procurar daqui para frente para dizer para mim: pastor, aquela noite marcou a minha história, aquela noite de feriado de Corpus Christi, eu não vou esquecer nunca mais, porque de fato o Senhor abriu os propósitos sobre a minha vida, aquilo que estava adormecido, aquilo que estava morto, aquilo que me causava dor, aquilo que me causava pânico só de pensar muitas vezes. Não, há sonhos, há propósitos de Deus que aparentemente geram medo em mim e você, mas domine esse medo hoje e avance nos propósitos que o Pai tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Essa mulher, ela reconheceu aquilo que aquele homem carregava. Se você reconhecer aquilo que a palavra pode fazer, aquilo que esta palavra pode desatar na sua vida hoje, você pode sair daqui não terminando um culto, mas terminando o culto da sua vida, para marcar sua história, em nome de Jesus, e que Ele possa fazer romper coisas extraordinárias, assim como a sua vida profissional, que talvez está embaraçada, talvez você não sabe o caminho a tomar. Eu reprovo, anulo e cancelo toda a confusão que estava sobre você, e que no nome de Jesus, Ele possa abrir caminhos diante de você, e aquilo que você investiu tempo, aquilo que você investiu o seu talento, Ele possa
possa te fazer multiplicado em nome de Jesus. Eu profetizo que é chegado o seu tempo de honra na sua área profissional, e o Senhor te colocará em lugares excelentes em nome de Jesus. Deus levantará pessoas que financiará os propósitos que Ele tem gerado em você em nome de Jesus. Ele providenciará recursos para abençoar você em nome de Jesus. Não se surpreenda, porque você está saindo daqui hoje gerando sonhos eternos em nome de Jesus. Recebe a cura. Olha aí, ó. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Porque se nós olharmos a história dessa mulher, essa história dessa mulher se identifica com a história de muitos de nós. Ela, quando diz, não brinca comigo, é porque alguém já tinha dito alguma coisa para ela. É porque alguém já tinha feito alguma promessa para ela. Mas ela diz, homem de Deus, não brinca comigo, porque essa área é uma área que me machuca demais. E justamente na área que você está machucado, é onde Deus quer te fazer forte. É onde Deus quer levantar seu ministério e quer fazer de você uma pessoa que restaure a vida dos demais em nome de Jesus. E eu volto a dizer, essa palavra ficou muito forte no meu espírito durante o dia de hoje. Deus tem pressa com aquilo que você carrega. Ministra na vida do teu irmão, Deus tem pressa com aquilo que você carrega. A gente conversava dia desses, não sei com quem aqui da igreja, e a gente falava muito sobre a negligência do Saul. Você pode ver que na negligência de um Saul, um Davi já estava pronto. Entenda que quando você negligencia aquilo que Deus tem para você, Deus precisa levantar alguém para cumprir aquilo que Ele precisa fazer, que era através de você. Deus tinha sonho com Saul, mas Saul não quis. E por que não quis? Porque ele escolheu as suas vontades, porque ele escolheu os seus anseios, porque ele se preocupou mais em agradar as pessoas do que agradar a Deus. Deus já tinha um Davi lá no pasto, pronto, e era melhor do que o Saul. Quando a gente negligencia aquilo que Deus tem para nós, Deus levanta alguém melhor do que a gente. Há muitos anos atrás, o Diante do Trono levantou uma canção que tocou o Brasil inteiro. Que não passe de nós o teu espírito, que não seja preciso, que se levante uma outra geração que vá adiante, venha sobre nós, que o Senhor venha sobre essa igreja, que o Senhor venha sobre você, e que no tempo determinado de um ano, a partir de hoje, você possa ver nesse período de um ano, coisas extraordinárias acontecer. Ele vai começar a se movimentar, assim como o corpo da mulher começa a mudar, Ele vai mudar muita coisa no seu percurso, em nome de Jesus. Então se prepare, porque se você sonha em ter o seu negócio próprio, a primeira coisa que Ele vai fazer é tirar você de onde você está. Não se assuste, não se apavore, porque Ele vai tirar você do local de trabalho garantido e fixo, para que você possa sonhar com aquilo que Ele já deu para você. Então não tenha medo, porque a palavra que você está ouvindo é que Ele tem pressa em gerar o que você carrega. Você precisa entender que você carrega uma semente, você carrega uma unção. Eu quero reconhecer hoje que você carrega algo, você pertence, tem alguma coisa de Deus que você pertence, e Ele precisa disso em nome de Jesus, e Ele vai acelerar processo na sua vida, em nome de Jesus. Por irmão do seu lado não cochilar, fala para ele, Deus vai acelerar processo na sua vida. Você vai continuar lendo o texto, você vai ver que o menino nasce, a mulher se alegra. Eu fico imaginando a alegria daquela casa quando o menino nasceu. Mas amado, você sabe que o dia mau também chega para todos. E nós conhecemos a história. Um belo dia, o menino está lá na roça com o pai. Talvez o pai todo animado, explicando ao filho a cultura do plantio da uva. Talvez explicando para ele como que se tratava uma nova espécie de uva. Sei lá o que essa criança estava fazendo. O menino começa a ter dores fortes na cabeça. Você conhece o texto porque você é leitor da Bíblia. Aquela criança começa a ter dor de cabeça e foi pedir para o pai, pai, estou com dor de cabeça. Normalmente o pai não sabe muito o que fazer. E disse para um servo, vai lá e leva ele para quem? Para sua mãe. E tinha que ser, porque quem tinha ouvido a palavra era ela.
Então leva essa criança para ela, e ela pega esse menino em casa, e faz o que com esse menino? Bota o menino no colo, deita o menino no seu colo, fica com ele ali, tentando acariciá-lo, talvez fazendo uma compressa, talvez pegando alguma folha de alguma erva daquela época, fazendo um chazinho, para ver se a dor de cabeça do menino passa. Mas na verdade a dor de cabeça do menino não passa, o que passa é a vida do menino. O menino se desfalece, o menino morre no colo daquela mulher. Olha para quem está do seu lado e diga: a semente que estava no ventre, agora está morta no colo. Interessante que essa mulher não grita chamando o SAMU. Essa mulher não vai para as redes sociais e grita socorro. Ela não sai fazendo escândalo para os vizinhos. É tão tremendo o que essa mulher faz. O versículo de número 21 diz assim: ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela foi aonde? No quarto. O quarto que ela construiu num lugar alto, que significa um lugar de intimidade. Onde ela foi? Na intimidade. Aonde que Jesus nos manda ir quando precisamos orar? No seu quarto. Ela entra no lugar da intimidade e faz o quê? Bota o menino aonde? Na cama. O que significa cama? Descanso. Bota o menino no descanso, fecha a porta, vai até o seu marido. Você conhece o texto? E fala: marido, eu preciso ir até o homem de Deus. Pede para, por favor, preparar uma jumenta para mim. Aí ele disse: mas não é dia de oferecer sacrifícios, não é dia de lua nova, não é dia de apresentar propostas ao Senhor. O que você vai fazer? Não, eu preciso conversar com ele. Em momento algum a boca dela pronuncia o que ela está vivendo. Em momento algum a boca dela fala o que na verdade está de fato diante dos olhos dela. Ela diz: eu preciso falar com o homem de Deus. Irmãos, eu vejo atitudes dessa mulher que muitas vezes falta para mim e para você. Mas talvez o Senhor marcou este culto para que você saia daqui hoje respaldado pela palavra, para você vencer dias que estarão diante de você. A promessa veio, a criança nasceu, o milagre aconteceu, de repente o milagre, sim, mas agora o menino estava morto. Mas em momento algum ela aceita aquela sentença. E aí, se você olhar no versículo 24, diz assim: ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Fala isso comigo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Em outras palavras, nós vamos até o homem de Deus. Não se distraia com nada. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Não fique ouvindo as vozes do beira do caminho e nem observando o que as redes sociais estão dizendo. Nós temos um alvo: chegar no homem de Deus. Nós temos um alvo: irmos à fonte que o Senhor tem para nós. Não se distraia. Sobre esta igreja eu libero esta porção: o Senhor fará com que a semente gere algo extraordinário, mas por favor, o Senhor está chamando a sua atenção: não se distraia mais. Você já se distraiu demais e já retardou demais o propósito de Deus na sua vida. Agora é hora de você preparar a jumenta, ajustar a caminhada e ir em direção ao propósito sem distrair. Bota a mão no ombro do teu irmão e profetiza para ele: eu cesso sobre a sua vida hoje toda distração em nome de Jesus. Vamos rápido, não pare, só pare quando eu mandar. Irmão, você já andou de jumento? Já foi no Nordeste? Já deu um rolezinho de jumento? E jumento não anda duro, irmão. Jumento terrível, irmão. A passada da jumentinha, eu fico uns 13 quilômetros. A passada era longa, irmão. E essa mulher ali, ó, alvo, alvo, alvo. Não se distraia, não pare. Nós temos que chegar num lugar determinado. É isso que você precisa entender. Nós não podemos viver às margens das muitas vozes. Nós temos que estar com os nossos olhos firmados aonde a promessa será liberada em nome de Jesus. Amém? No versículo de número 27, ao encontrar, chegou no alvo, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada.
mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Olha para mim, se você ler o texto um pouquinho antes do que li com você, você vai ver que quando ela chega no local, ela desce do jumento, o profeta vê e diz para o seu servo, vai lá conversar com ela. Geazi chega e pergunta para ela, está tudo bem? O texto que sai da boca dela é, tudo vai bem. Olha para o irmão do seu lado e diga isso para ele, tudo vai bem. Qual que é a palavra? Qual seria a palavra mais notória da boca dela? Nada vai bem, o menino está lá, eu não queria, falei para ele não brincar comigo, falei para ele não brincar com o sentimento da tua serva, agora está lá, o menino esticado, morto na cama, eu não quero nem saber, vai lá resolver aquilo. Poderia se descabelar. O auxiliar vem e diz, está tudo bem? Ela disse, tudo vai bem. Ela precisava ir aonde? Na fonte. Ela precisava ir aonde? Diante daquele que liberou uma porção sobre a vida dela. Quando ela chega, ela se prostra. Quando ela chega, ela se humilha. Quando ela chega, ela se derrama diante dos pés. E no versículo 28 ela diz, e disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Eu não falei? Para você não brincar comigo? Eu não falei? Para você não dizer para mim, ó, eu vou dar um filho, mas depois esse menino morrer, eu pedi para não brincar comigo, olha agora. Talvez você possa estar dizendo assim, puxa, mais um culto que o pastor está profetizando. Irmão, nada ficará morto no seu colo. Nenhuma promessa ficará sem se cumprir em nome de Jesus. Tudo que o Senhor sonhou através de você e com você, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Nós profetizamos isso sobre a vida do Odemir, lá na Santa Casa. Nós cremos nos sonhos que o Senhor tem sobre a vida do Odemir. E nós profetizamos que Odemir não vai ficar à beira do caminho. Ele vai sair de lá e vai contar os grandes feitos do Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos também sobre a sua família. Nós profetizamos sobre o seu matrimônio. Profetizamos sobre os seus filhos. Os seus filhos provarão do amor de Jesus. A sua casa toda será restaurada no Senhor, em nome de Jesus. Os seus filhos provarão do amor do Senhor, o seu esposo, a sua esposa, os seus pais provarão do amor do Senhor. Evangelista Marco provou isso esses dias, não é? Tem pregado aos seus pais há muito tempo, ancião de dias, recebeu a mensagem do irmão, pai e a mãe aceitou Jesus, aleluia. É tempo que o Senhor está fazendo, restaurando as famílias. Se fez na vida do evangelista Marco, vai fazer na sua. Ele está fazendo, esse é o tempo, é a grande colheita que o Senhor tem para esse tempo. Nenhuma palavra ficará sem ser cumprida em nome de Jesus, mas você precisa querer essa palavra. Essa mulher não perdeu a palavra, essa mulher não deu crédito para a morte, essa mulher não deu crédito para a notícia má, essa mulher não deu crédito para a anulação momentânea daquilo que ela havia recebido. Não, eu vou buscar a solução. Há uma solução, lá no monte, onde o profeta está, tem uma solução, ele tem uma palavra. Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque Deus não pode mentir. Deus não pode mentir acerca daquilo que sonhou com você. Profetiza na vida do teu irmão, Deus não pode mentir acerca do que sonhou com você. O profeta mandou o menino ir na frente. Vai lá para orar pelo menino. Você conhece a história? Geazi chega na frente, Geazi coloca o seu bordão sobre o menino não responde. Aí, amados, é maravilhoso o que essa mulher faz. E talvez para alguns de vocês esse seja o versículo da noite. Versículo 30. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Quando ele manda o servo ir, ela diz assim: olha aqui, profeta, se você não for com ele, eu não vou. Eu só vou quando você for. O profeta era a palavra.
O profeta era o símbolo do cumprimento daquilo que Deus sonhou. Ela disse: eu só saio daqui se a palavra for comigo. Eu só saio daqui se a resposta for comigo. E você é a resposta que meu filho precisa. Eu só vou sair daqui se você for também. Esse é o nosso problema. Muitas vezes a gente foge dos propósitos do Senhor, ou fica tão angustiado com aquilo que está acontecendo, que a gente acaba se esquecendo que Ele tem uma resposta, que Ele tem um agir, Ele tem um trabalhar. E essa mulher vai com o profeta embora para casa. Verso 32. Quando Eliseu chegou a casa, já estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Fala comigo: espirrou 7 vezes e abriu os olhos. 36. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, a mulher rica de Sunem. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: mulher, pegue seu filho, porque nada ficará morto no seu colo. Eu quero que você entenda que ela saiu de casa com uma imagem: um menino morto no colo. A única solução é levar no quarto e buscar o profeta. A palavra veio para dentro de casa. Ela escuta o homem dizer: sobe aqui no quarto. Quando ela chega, ele olha para ela e fala assim: está aqui a sua promessa. Eu quero que você entenda o que aconteceu na vida dessa mulher depois disso. Eu quero que você entenda que vai acontecer coisas extraordinárias a partir de hoje na sua vida. Eu talvez esteja falando com um grupo de pessoas que era estéril. Talvez esteja falando com outro grupo de pessoas que acabou de colocar alguma coisa morta em uma cama. Mas eu quero dizer que seja você da esterilidade ou de alguém que tinha uma área morta, eu quero dizer que hoje a vida chegou na sua vida em nome de Jesus. Nada ficará morto sobre o seu colo. Nenhuma palavra que o Senhor disse a seu respeito vai ficar morta. Nenhuma dessas palavras vão se perder no meio do caminho. Não se distraia com as palavras. Traga a sua memória. Peça ao Espírito Santo: Senhor, traz a memória acerca de cada palavra que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. Queridos, você está ouvindo alguém que teme demais ao Senhor e que fica muito atento a cada palavra que o Senhor tem dito acerca de mim, a cada palavra que o Senhor tem dito acerca da nossa igreja, e ela vai se cumprir dia após dia. Talvez hoje o Senhor está compartilhando comigo, com você, essa palavra para renovar a sua fé, para gerar esperança em você, para você entender que não é porque as coisas não saem do jeito que você quer, que Deus não tem o controle de todas as coisas. A glória da segunda casa sempre é maior do que a da primeira. Se já foi uma bênção essa mulher gerar um filho, melhor bênção ainda foi quando o Senhor gera ressurreição na vida do seu menino. Eu profetizo que o Senhor traga novidades sobre a sua vida em nome de Jesus, porque nada ficará morto no seu colo e Ele fará tudo novo em nome de Jesus. Você pode ficar em pé um instante, por favor? Bota a mão assim no seu peito. Feche os olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus amigos e pelos meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, Pai, de que de repente um milagre. Essa mulher vê, Senhor, um milagre na sua casa. Ela vivia, Senhor, uma esterilidade. Ela vivia, Senhor, uma ferida de não poder gerar filhos. E o Senhor, usando a vida daquele homem, uma palavra liberada, e o ventre dela produz.
Senhor, eu estou profetizando sobre famílias aqui. Eu estou profetizando sobre pessoas. Algumas, ó Pai, que lutam tanto por isso, que anseiam, Pai, para que os seus ventres gerem. Eu estou profetizando, Pai, a frutificação do ventre. Eu estou profetizando, Pai, a cura daquilo que os médicos disseram que não podia gerar. Senhor, em nome de Jesus, estamos declarando que aquele diagnóstico não é verdade. Estamos declarando, Pai, que há uma semente, há vida aí nesse lugar. Em nome de Jesus, daqui a um tempo oportuno, há um ano, Senhor, nós estaremos apresentando crianças que nasceram de ventres estéreis. Estaremos apresentando crianças que nasceram, Pai, de uma palavra, em nome de Jesus. Da mesma forma, estaremos, ó Pai, vivendo dias aqui, em que pessoas que estavam vivendo esterilidade espiritual, esterilidade financeira, conjugal, esterilidade sentimental, afetiva, elas estão sendo tratadas e curadas agora, em nome de Jesus. O Senhor, ó Pai, está brotando algo novo na vida de cada uma delas, e vai florescer em nome de Jesus. E se no meio da caminhada, se no meio do percurso, Pai, algo não sair como nós esperávamos, nós vamos agir como esta mulher. Nós vamos no lugar da intimidade, nós vamos no lugar de descanso, que é o Senhor, porque toda palavra, toda graça, todo dom perfeito vem de Ti. E Senhor, se havia alguma coisa que estava morta, assim como aquela mulher, que o profeta visita aquela casa e traz aquele menino à vida, eu profetizo que nada ficará morto no colo dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu profetizo o dom da vida, a restauração, a ressurreição, sonhos ativados para a glória do Senhor. Oro, Pai, abençoa esta igreja viverá o extraordinário do Senhor, essa igreja viverá visão, provisão, essa igreja viverá, Senhor, revelação, essa igreja, Pai, será sacudida em viver, ó Pai, o extraordinário, essa igreja será impactada, Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas. Essa igreja, Senhor, será uma ativação do Senhor na cidade de Jaú. Em nome de Jesus, os teus filhos serão respostas para esse tempo. Essa igreja, Pai, vai cumprir o seu chamado nessa cidade. O Senhor está equipando homens hoje, está equipando mulheres hoje, pessoas que vão amar pessoas que vão impartir a tua palavra nas outras, vão gerar vida nas outras. O Senhor está gerando vida, para que vida seja gerada, em nome de Jesus. É assim que eu oro por eles, eu oro sobre eles, em nome de Jesus. E assim nós cantamos ao nosso Deus.